A paz de Cristo, meus irmãos. Aqui é pastor Francilei. Hoje eu quero trazer uma notícia para você. O pastor Aguinaldo Bete, de 58 anos, da Assembleia de Deus do Belém, foi preso por compartilhar vídeos de pornografia infantil e também consumir o mesmo conteúdo na internet. Sendo um pastor que ministra em congressos para famílias, para casais e também professor da escola bíblica dominical, o pastor citado já era reincidente no mesmo ato, só ainda não tinha sido preso por não ter sido pego em flagrante. Mas dessa vez a polícia foi cumprir um mandato e o pegou no ato criminoso e o prendeu. Meus queridos, não pule esse vídeo. Eu mesmo não queria te dar esta notícia, porque, meus queridos, isso é um escândalo para a igreja brasileira, é um escândalo para a igreja Assembleia de Deus. Eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério CGADB, meus irmãos, e para mim, eu dar esta notícia para você é um escândalo. Eu dar essa notícia para você é tristeza para mim. Eu, como membro da igreja brasileira, eu, como membro da Assembleia de Deus, não somente membro, mas pastor, ver um companheiro nessa situação, meus irmãos, de vício na pornografia, de consumir a pornografia infantil e também compartilhar. Para mim é uma tristeza eu compartilhar isso. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que está encoberto um dia vai aparecer. Meus irmãos, o pastor Aguinaldo Bete é um pastor que ministra a palavra de Deus. E, irmãos, há pouco ele ensinou no seu canal do YouTube sobre a pornografia e como vencer a pornografia. Veja esse vídeo. Jesus disse em Mateus 5:29, se teu olho te escandalizar, arranca fora. É melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que com os dois se perder. Na sequência ele disse, o problema são as mãos, corta fora. É melhor entrar sem uma das mãos do que com as duas e se perder. E é importante já dizer logo no início agora que Jesus não estava querendo dizer para arrancar literalmente o olho fora e nem cortar a mão literalmente fora. Claro que não, porque o problema não está em membro nenhum do nosso corpo, mas no que comanda tudo isso, que é o coração. Se o coração mudar, também os membros do nosso corpo vão acompanhar essa transformação, essa mudança. E o ensinamento é precioso quando abordamos uma aula que fala sobre a imoralidade sexual e fala sobre um tema que está presente entre solteiros e presente entre casados também, e destruído muitos casamentos, que é a questão da pornografia. Mateus 5:29 e o seu contexto é a fórmula para que se vença a pornografia. O que Jesus quis dizer com arrancar o olho fora, cortar a mão, ele estava querendo dizer que há coisas na nossa vida que nós temos que tomar uma medida radical, cortar o mal pela raiz. O que é que pode estar atrapalhando a tua salvação, o teu casamento, a tua comunhão com Deus? São determinados sites, redes sociais? Desconecta por um tempo. Isso é cortar o mal pela raiz, porque mais vale a tua salvação, a tua comunhão com Deus, teu casamento, a tua família, o teu ministério, porque alguns poderiam estar bem mais à frente do que estão, mas não estão porque o pecado sempre nos faz ficar parado mais tempo do que gostaríamos de ficar em determinado lugar. O segundo subtópico é a questão do adultério, que não é crime, já foi um dia, não é crime, mas continua sendo pecado. E as pessoas que têm um entendimento que numa relação sexual está envolvido muito mais do que carne, corpos, mas existe algo além envolvido, não vai flertar, não vai brincar com o adultério, pois são graves as consequências. A primeira causa de divórcio no Brasil é a infidelidade conjugal. É a número 1, nós abordamos isso com profundidade, a minha esposa Eliane e eu, nos encontros de casais, congresso de família. É a primeira causa, por isso tem que se orientar. Dentro da experiência que temos tido mais de 20 anos ministrando encontros de casais, congresso de família, as pessoas que mais participam são casais que já vivem bem e querem viver ainda
melhor. As pessoas que geralmente criticam e não participam, a maior razão, a principal, é porque não quer confronto. Confronto exige mudança e muitas vezes a pessoa não quer mudar, não quer ser confrontada. Pode estar presentes em pessoas que já entre pessoas que já congregam o vício da pornografia. E a terceira causa de divórcio no Brasil. Então, muitas questões aí para se refletir. Eu destaco aqui José, mais uma vez. José fez o oposto de Davi. Davi olhou com vontade de ver. Tem coisas que nós devemos olhar não com vontade de ver. Nós devemos aprender a desviar o olhar vivendo no país mais sensual do mundo. Fazer conserto com os nossos olhos. Não colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque a imaginação vai começar a trabalhar e um abismo chama outro abismo. Agora José nos dá um excelente exemplo. Ele fugiu, como nós já comentamos. E inclusive ele disse uma palavra muito linda em Gênesis 39, 9. Ele disse: olha, o meu senhor, que era Potifar, deixou tudo nas mãos, exceto a senhora, a esposa dele. Aí ele disse: como eu poderia fazer uma coisa dessa, traindo a confiança do meu senhor Potifar e do meu senhor com letra maiúscula, o meu Deus, como eu poderia pecar contra o meu Deus? Que exemplo extraordinário sobre fugir de pecados relacionados à área da imoralidade sexual.